Liturgia diária, 5º domingo da Páscoa. Primeira leitura, Atos, capítulo 6, versículos 1 a 7. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: Não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 32. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa. Na lira de 10 cordas celebrai-o. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. O Senhor pousa o olhar sobre os que o temem, e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas, e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Segunda leitura. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 9. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Com efeito, nas Escrituras se lê: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e magnífica. Quem nela confiar não será confundido. A vós, portanto, que tendes fé, cabe a honra. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Nela tropeçamos os que não acolhem a palavra. Esse é o destino deles. Mas vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou, para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. João, capítulo 14, versículos 1 a 12. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho.
Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Felipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Começa agora mais um Conversando sobre a Palavra. Oi pessoal, oi Sônia, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um programa Conversando sobre a Palavra. Pessoal, é uma alegria enorme pra gente poder estar com vocês todas as semanas. É muito bom a gente poder se encontrar aqui, ainda que de maneira virtual. Eu agradeço muito a cada um de vocês que nos escutam todas as semanas, que deixam seus comentários, que mostram para nós que o nosso trabalho é útil para vocês. Isso nos engrandece muito, isso nos alegra, isso nos dá forças para que a gente continue buscando sempre melhorar, com a ajuda de Deus, com a luz de Deus nas nossas vidas, para que a gente possa trazer cada vez mais, cada semana mais, um trabalho melhor, mais dedicado, mais repleto de conteúdo para vocês. Muito obrigado, vocês são a razão desse programa existir. E antes de começar o comentário sobre as leituras, eu peço a vocês, gente, rapidinho, deem uma força pra gente, deixem um joinha no nosso vídeo, deixem um comentário no nosso vídeo, compartilhem o nosso trabalho com outras pessoas. Todas essas são maneiras do YouTube entender que esse trabalho é relevante e de mostrar para pessoas novas. Ele mostra o vídeo para outras pessoas e isso é importante para que o nosso trabalho seja divulgado. Joinha, comentário, compartilhamento. Quem não é inscrito também, se inscreva no nosso canal. Nos ajudem a evangelizar. Pessoal, hoje a gente celebra o 5º domingo da Páscoa. Como tá passando rápido, gente. E a nossa liturgia vai fazer um convite para nós refletirmos sobre a igreja, sobre a formação e sobre os seus membros, né? Sobre o papel que nós devemos desempenhar na construção e na condução da Igreja de Deus, da qual a gente faz parte. A nossa primeira leitura de hoje ela é mais uma vez retirada do livro dos Atos dos Apóstolos, que nos acompanha durante esse tempo da Páscoa. Nessa leitura de hoje a gente vê o princípio da formação da estrutura da igreja. Uma comunidade que vai ser organizada dentro de uma estrutura hierárquica, mas onde a autoridade é exercida não através de imposição, da vontade daqueles que ocupam os cargos mais elevados, mas é exercida através do serviço que é prestado aos irmãos. O maior dentro da comunidade deve ser aquele que mais serve. A igreja, ela deve ser uma comunidade de membros servidores, pessoas que recebem de Deus os seus dons e que colocam esses mesmos dons em disponibilidade para servir as outras pessoas. Essa comunidade é animada pela ação do Espírito Santo e, com o auxílio desse mesmo Espírito, se torna uma testemunha viva de Jesus no mundo através dos tempos. No nosso texto de hoje, que a gente leu,
a gente vê a igreja que nascia lá em Jerusalém, já enfrentando algumas contendas entre os seus membros. Particularmente, a gente vê Lucas narrando uma tensão que estava ocorrendo entre os fiéis de origem hebraica e os fiéis de origem grega. Para que fique claro para a gente, os fiéis de origem hebraica eram os cristãos que haviam adotado o cristianismo através da pregação do próprio Jesus e dos seus apóstolos. Já os fiéis de origem grega eram os membros da comunidade judaica que viviam na diáspora. E para quem não sabe, diáspora foi o espalhamento, a dispersão do povo judeu que ocorreu pelo mundo através dos tempos, em razão de perseguições e de guerras. Esses judeus que viviam fora de Israel, de origem grega, dominavam o idioma grego. Eles liam as escrituras já em grego. E por conviverem em uma cultura diferente, eram mais tolerantes com as diferenças e eram abertos às mudanças, às novas propostas. Enquanto que aqueles de origem judaica, que eram radicados em Israel, acostumados às tradições e à lei de Moisés, tinham mais dificuldade com essas questões. Esse convívio entre essas duas comunidades, com costumes diferentes, cedo ou tarde ia gerar algum tipo de tensão. Hoje, no corpo da nossa leitura, a gente vê uma reclamação sobre a maneira pela qual as viúvas dos membros da comunidade de origem grega estavam sendo tratadas. Mas Lucas não entra em detalhes a respeito da natureza dessa reclamação. Pessoal, a gente precisa ver nesse texto de Lucas a intenção de nos fornecer um ensinamento teológico, que nos permita conhecer como a igreja se apresenta para o mundo. E dentro dessa visão, a gente pode tirar algumas ideias para que a gente possa refletir. A primeira ideia é de que a igreja não é um local onde a gente encontra reunidas pessoas perfeitas. Pelo contrário, a igreja é um local normal, onde coexistem relacionamentos que geram tensões, que geram, por vezes, desentendimentos, onde os membros podem se sentir com ciúmes em relação a outros membros. Essas são as dificuldades encontradas pelos diversos grupos comunitários que formam a nossa sociedade e que também vão ser encontradas no grupo de pessoas que formam a igreja. Porque as pessoas da igreja são as pessoas da comunidade, são as pessoas da sociedade. No entanto, gente, apesar disso tudo, apesar de a igreja não ser um local que reúna pessoas perfeitas, que vivem um relacionamento perfeito entre elas, apesar disso, a igreja precisa ser um local onde deve haver um contínuo processo de conversão de cada um dos seus membros. E com isso, essa comunidade formadora da igreja vai tentar sempre superar as dificuldades naturais, que são características dos agrupamentos humanos, que são características das pessoas. Os membros da igreja precisam resolver as suas questões de uma maneira diferente que os membros do mundo, que não fazem parte da comunidade de Cristo, resolvem. A gente também vê, nesses ensinamentos que Lucas nos apresenta, que a igreja é uma comunidade que possui uma estrutura hierárquica. Certamente, Lucas já conhecia a estrutura hierárquica através da qual a igreja tinha sido originada naquela época. Uma estrutura que colocava os apóstolos como referências da comunidade, que a eles sempre recorria para resolver as diferenças que, porventura, pudessem acontecer dentro da comunidade. Lucas quer deixar claro também o ensinamento de que esses apóstolos não estavam preocupados com questões que fugissem às coisas mais importantes da sua atividade, que eram a oração e a pregação da palavra. E para que também não parecesse haver na comunidade, por parte dos seus líderes, um descaso com as contendas internas que existiam nela, a gente vê as características da formação de uma verdadeira comunidade de serviço, onde cada pessoa saberia o seu papel, o papel que ela tinha que desempenhar. Lucas narra a escolha de 7 homens de boa fama, repletos do Espírito Santo e de sabedoria, que deveriam ficar encarregados de solucionar os problemas que estavam ocorrendo, de maneira a atender às necessidades daqueles que estavam se sentindo prejudicados.
É o cuidado que a comunidade precisa ter. É a atenção que a comunidade deve dar a todos os seus membros. Nós podemos enxergar também nesse ensinamento que a comunidade cristã é uma comunidade centrada numa dinâmica dupla, que envolve o foco na oração e na pregação da palavra, mas também envolve o serviço às pessoas que a ela recorrem, principalmente na assistência aos irmãos mais carentes, aos irmãos mais necessitados. A gente vê o papel importante da ação que o Espírito Santo também tem dentro da igreja. É o Espírito Santo que é invocado através da imposição das mãos feita aos 7 homens escolhidos para desempenhar as atividades comunitárias que a gente viu na leitura de hoje. A igreja, a comunidade, ela precisa ser sempre animada, conduzida e dinamizada pela ação do Espírito Santo. Gente, a igreja talvez seja uma das instituições que, através dos tempos, mais desperta amor e ódio entre as pessoas. Existem aqueles que defendem tudo que a igreja já fez, sempre encontrando uma justificativa, até mesmo para as coisas mais abomináveis e injustificáveis aos olhos do Evangelho e que ocorreram no decorrer da sua história. A gente não pode esconder essas coisas. Outras pessoas, no entanto, atacam a igreja de todos os lados. Veem nela uma instituição que pode ser responsabilizada e culpada por quase todos os males que se abateram na história do mundo. O que todos esquecem nessas horas, pessoal, é que a igreja, como a gente viu na nossa leitura, é uma comunidade formada por seres humanos e, portanto, sujeita aos mesmos erros que as pessoas cometem todos os dias. Mas a realidade reside no fato de que ela foi fundada por Jesus, de que ela é uma testemunha nesse mundo do plano de salvação que Deus veio nos oferecer, mas que precisa estar sempre sob um processo contínuo de conversão, para que ela possa crescer através da compreensão das suas próprias falhas, dos seus próprios erros, das suas limitações e das suas dificuldades. E tudo isso são os erros, são as dificuldades, são as limitações e são as falhas de cada um dos seus membros. Afinal de contas, nós somos seres humanos. Outra coisa, pessoal, percebam a importância dos leigos dentro da igreja, a importância daqueles que ajudam a comunidade. Não coloquem a responsabilidade do padre sobre tudo. É muito difícil para um padre, principalmente em comunidades grandes ou em lugares em que a sua paróquia abrange uma extensão de terra muito grande, onde o padre não consegue dar conta daquilo tudo. É preciso que nós, leigos, sejamos pessoas engajadas no trabalho da igreja, sejamos pessoas que nos ofereçamos para prestar a ajuda, para fazer aquilo que nós sabemos fazer de melhor. E pode ser, gente, qualquer ajuda, pode ser qualquer trabalho, a igreja precisa de cada um de nós, seja para lavar um prato, seja para varrer, seja para ensinar, seja para cozinhar para os nossos irmãos de rua, seja para catequizar, seja para confortar os irmãos que sofrem, enfim, tem trabalho para todos nós. E eu tenho certeza de que cada um de vocês que está ouvindo esse programa tem um dom que foi dado por Deus. Coloque esse dom a serviço da comunidade, coloque o seu dom a serviço dos seus irmãos. É isso que constitui a base da nossa igreja, a comunidade reunida, prestando serviço aos irmãos e unida através do Espírito Santo de Deus. Na nossa segunda leitura de hoje, a gente continua com a primeira carta de São Pedro. No texto que a gente leu hoje, a gente vê a imagem da pedra, que é utilizada para fazer uma referência a Cristo no meio das dificuldades em que aquelas comunidades da Ásia Menor passavam. Essa imagem da pedra é uma referência ao versículo 16 do capítulo 28 do livro do profeta Isaías, onde é dito que o próprio Deus irá construir um templo que será um sinal da sua intervenção no meio do povo.
Isaías anuncia ao povo que Deus vai colocar uma pedra que vai servir de base para essa construção. Ele diz que quem confiar nela não tropeçará. Essa imagem da pedra, para o povo judeu, tinha um significado relacionado com a vinda do Messias. Ela era associada ao próprio Messias. Portanto, é sobre o Messias que Deus vai realizar a construção de seu projeto de salvação em favor da humanidade. O autor da carta faz a associação dessa pedra à pessoa de Cristo. Ele é a pedra sobre a qual Deus faz a sua intervenção salvadora na história em favor das pessoas. Os cristãos, por sua vez, são convidados a fazer parte desse edifício espiritual, do qual Jesus é a pedra fundamental. Dentro dele vão ser realizados sacrifícios espirituais, que são agradáveis a Deus. E quais são esses sacrifícios? São sacrifícios que podem ser resumidos na apresentação a Deus de uma vida santa, de uma vida vivida no amor e no serviço aos irmãos. Dessa maneira, esse povo vai ser uma nação de sacerdotes que oferecem seus sacrifícios todos os dias, que durante todos os dias da sua vida oferecerão a Deus aquilo que eles têm de mais importante, de melhor, aquilo que de melhor Deus colocou na sua vida para que eles possam servir aos seus irmãos. O amor a Deus é expressado e é materializado, pessoal, no amor e no serviço às pessoas. Pessoal, quando a gente para analisar a nossa sociedade moderna, parece que a gente chega à conclusão de que Cristo não é a pedra fundamental sobre a qual ela foi construída. Apesar de grande parte dela, de grande parte da nossa sociedade se dizer cristã. Os países que se dizem cristãos são protagonistas nas corridas armamentistas, na construção de armas nucleares, na participação em guerras que eles mesmos chamam de guerras religiosas e em tantos outros eventos que nada têm a ver com ser cristão. Ao invés, de uma pedra fundamental, a gente tem a impressão de que Jesus não é mais do que uma fina camada de tinta que é colocada sobre outro tipo de pedra, apenas para dar nome a ela, mas que não é parte da sua estrutura. Da mesma forma, como algo folheado a ouro, não é ouro, não é ouro por dentro. Será que a gente, que se diz cristão, que se diz católico, será que nós fazemos o que podemos para que Cristo seja a pedra fundamental da nossa vida? Já que a maioria de nós não tem influência direta nas decisões que levam o nosso mundo a escolher caminhos contrários aos ensinamentos do Evangelho, que pelo menos nas nossas vidas particulares nós possamos tomar decisões que se fundamentem nos ensinamentos de Jesus. Será que a gente tenta adequar o nosso modo de vida, a nossa ação diária, as nossas palavras, as nossas atitudes que a gente tem nos relacionamentos com as pessoas? Será que a gente tenta adequar tudo isso ao que Jesus nos ensinou? Será que a gente procura, nas particularidades da nossa vida, nos detalhes do dia a dia, será que a gente procura fortalecer o cimento que nos liga a essa pedra fundamental? Será que nós procuramos fortalecer a nossa ligação com o edifício espiritual do qual a gente diz que faz parte? Que nós possamos, pessoal, fazer uma reflexão essa semana sobre como anda a nossa ligação com essa pedra fundamental que nós vimos na leitura de hoje. Será que a nossa ligação é profunda ou será que a nossa ligação é só superficial? É uma ligação de fachada, é uma ligação apenas de status social? Reflitamos com sinceridade. No Evangelho de hoje, a gente vê um trecho que nos coloca no final da caminhada de Jesus com seus discípulos. Logo depois de ter realizado a ressurreição de Lázaro, Jesus entrou em um confronto direto com as autoridades dos judeus. E esse episódio em particular fez com que o Sinédrio decidisse fazer de tudo para eliminar Jesus, para matar Jesus. E Jesus sabia que estava se aproximando o momento da sua paixão.
Ele começa a se despedir dos seus discípulos, e isso naturalmente causava uma grande inquietação naqueles corações. Os discípulos, por sua vez, não sabem o que está por vir, mas eles têm muito medo de que a sua relação com o Mestre esteja chegando ao fim. O ensinamento que João nos dá nesse trecho do Evangelho é de grande conteúdo teológico para nós. É um ensinamento sobre o caminho que Jesus percorreu e que precisará também ser o mesmo caminho a ser percorrido pelos seus discípulos. Vamos tentar destacar aqui alguns pontos fundamentais dessa passagem. O plano de salvação de Deus, que Deus tem para nós, passa necessariamente pelo estabelecimento de uma relação de comunhão, de amor com as pessoas. Por isso Jesus veio ao mundo, para dar a todos aqueles que o receberem, que crerem nele, o poder de se tornarem filhos de Deus. E o filho, gente, tem uma relação de intimidade com seu pai, uma relação de comunhão e de amor com ele. Para que essa relação fosse consolidada, Jesus veio ao mundo e nos ensinou, através do seu exemplo, como viver uma vida de filhos de Deus, através da obediência a Ele e aos seus planos, e também pela vivência do amor e do serviço junto aos irmãos, junto às pessoas ao nosso redor. Quando eles estavam na ceia de despedida, que é o ambiente onde o nosso texto de hoje está inserido, Jesus dá aos seus discípulos uma última lição, um último ensinamento. Ele diz que o amor precisa ser vivenciado até a morte. E que para isso o Espírito Santo vai capacitar as pessoas para viverem de acordo com o exemplo de Jesus, obedecendo sempre a Deus e servindo aos irmãos. Mas para isso, para que isso aconteça, vai ser necessário que Jesus passe pela morte. Ele precisa retornar para a casa do Pai. Quando ele diz aos discípulos que ele vai preparar um lugar para eles, ele diz que vai voltar ao convívio do Pai, para que as pessoas possam também ter um lugar, para que elas possam também fazer parte da família de Deus. E nessa família de Deus existe lugar para todo mundo, para todos que desejarem viver nela. Por isso Jesus diz que na casa do seu Pai existem muitas moradas. E para que elas cheguem até essas moradas, elas precisam seguir o caminho que Jesus está percorrendo. Ou seja, elas precisam escutar a sua palavra, viver o projeto do reino de Deus e aceitarem viver de acordo com tudo isso. Elas precisam viver no amor. A casa do Pai é também um lugar destinado para aquelas pessoas que seguem Jesus e que lá também vão ter uma morada, vão ter um lugar definitivo para morar. Diante dessas afirmações de Jesus, os discípulos perguntam para ele qual é o caminho que eles precisam seguir para poderem chegar a essas moradas, para poderem chegar na casa do Pai. Eles perguntam isso mesmo conhecendo exatamente o caminho que vinha sido percorrido por Jesus durante todo esse tempo que eles estavam junto com ele. Na verdade, eles não queriam acreditar que o caminho percorrido por Jesus era um requisito obrigatório para que eles também pudessem chegar nessas moradas prometidas por ele, para que eles pudessem chegar na casa do Pai. E o caminho a ser percorrido consiste em tentar realizar na vida os gestos de amor e de bondade feitos por Jesus e que ele nos deixou como exemplo, mesmo que para isso a própria vida da pessoa seja comprometida. Somente os que aceitarem percorrer esse caminho vão conseguir chegar até as moradas de Deus, até aquelas moradas que Jesus iria preparar para todos aqueles que, como ele, também poderão se tornar filhos de Deus. Jesus também diz para os discípulos que ele está no Pai e o Pai está nele. Dessa maneira, quem faz a sua adesão a Jesus, quem se compromete com o seu projeto, automaticamente já faz parte da família de seu Pai. Porque Jesus é o próprio Deus que veio ao nosso encontro. O amor que Jesus nos mostra é o próprio amor do Pai. Depois de os discípulos percorrerem o caminho que Jesus indica para eles, eles vão ser integrados definitivamente nessa família de Deus. Vão poder morar nos lugares preparados por Jesus, que vai na frente, mas que vai deixar o seu Espírito
para que continuamente Ele possa renovar e transformar as pessoas, para que Ele possa lembrar a elas de suas palavras e de seus ensinamentos, para que Ele possa ajudar elas a percorrer o caminho que leva até essas moradas. Gente, nós também precisamos ter a consciência de que percorrer o caminho de Jesus é um dever que nós temos. Um dia também nós vamos chegar à casa do Pai, para que a gente também tenha lugar em uma dessas moradas reservada para nós. Nós precisamos focar a nossa vida nesse objetivo. Nós precisamos ser coerentes com os compromissos que a gente assumiu no dia em que aceitamos Jesus de verdade. Devemos lembrar sempre de que a nossa comunhão com Jesus e com o Pai não é o resultado de momentos mágicos, daqueles que a gente acredita que se realizam através da recitação de um sem número de fórmulas que a gente decorou durante toda a nossa vida, ou do cumprimento de um outro sem número de preceitos ou de ritos que nos foram ensinados. Lembram dos judeus? Eles cumpriam tão rigorosamente palavras e ritos, mas Jesus diziam que eles não tinham entendido nada. É claro que tudo isso, orações, ritos e cumprimento de preceitos, são importantes, mas não são essas coisas isoladamente que vão nos garantir a comunhão com Deus, mas sim uma vida que percorra o caminho que Jesus nos ensinou, um caminho que passa por uma vida de amor, de entrega e de serviço aos irmãos. Quem quiser se encontrar com Jesus na casa do Pai, precisa abandonar uma vida que seja apenas voltada para si próprio, uma vida que almeje apenas realizar os seus próprios desejos. Mas precisa se atentar para as exigências que o caminho impõe e que passam necessariamente pelo olhar para quem está do nosso lado. E não pode ser apenas um olhar que só vê, mas precisa ser um olhar que vê e que faz alguma coisa, da mesma maneira como foi o olhar de Jesus para todos aqueles que Ele encontrou pelo caminho. Pessoal, muito obrigado a cada um de vocês. Muito obrigado por vocês estarem sempre aqui conosco. Sejam divulgadores do Vox Católica. Deixem um like, deixem um comentário no nosso vídeo, compartilhem o nosso trabalho, se inscrevam no nosso canal. Sejam nossos parceiros nessa missão da evangelização. Um grande abraço para cada um de vocês e até o nosso próximo programa. Obrigado, Antônio. Obrigado, ouvintes. Tenham uma boa semana e que Deus abençoe a todos.